Libras, a linguagem brasileira dos sinais. Como é louvável quando os governos, governo estadual, governo federal, preocupam-se necessariamente com a inclusão social, olhando, sobretudo, para aqueles menos afortunados, muitas vezes por questões de nascimento, ou seja, por questões genéticas. E nesse sentido, a linguagem de sinais é extremamente valiosa. Louvável atitude da UEL. E a abertura do programa Eureka de hoje, que traz a matemática e elogia, sim, iniciativas como a da Universidade Estadual de Londrina, que promovem essa inclusão social que é extremamente relevante. Assim como outras tantas instituições o fazem, e quando fazem isso, merecem o nosso enaltecimento. O Projeto Eureka aqui, modestamente, diz assim: parabéns por existir inclusão digital, por existir inclusão social, por entendermos que o processo é um todo. E quando todos ganhamos, a vida se torna extremamente melhor. Professor Domingos, bom trabalho. Ensine, oriente, explique, mostre exercícios, peça que os alunos façam, pois vale a pena. Domingos, grande abraço, amigo. Olá, minha gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós temos um assunto bastante cobrado nos concursos vestibulares, que é o assunto geometria espacial. Para a gente falar de geometria espacial, nós vamos falar da geometria das 3 dimensões: comprimento, largura e altura ou espessura. Então, todas as figuras que nós vamos tratar aqui hoje têm essas características. Hoje nós vamos tratar dessas figuras de uma maneira genérica. Nós vamos falar sobre poliedros ou superfícies poliédricas. E o que é um poliedro? Se você pensar na palavra poliedro, separe. O que significa poli? Muitos, vários. E o que significa edros? Edros significa faces. Isso mesmo, faces. Toda figura que contém várias faces, então nós podemos chamar de poliedros. Mas numa cultura popular, as pessoas chamam aquilo que nós estamos chamando de faces de lados. Aqui no cenário mesmo, se você der uma olhada, você vê que nós temos vários poliedros. Vou te dar um exemplo um pouco mais claro. Se você pegar, por exemplo, uma caixinha, ok? Dá uma olhada nessa caixinha. Essa caixinha ela tem várias faces. Mais especificamente são 6. Então você tem uma face aqui, outra atrás. Uma face para cá, outra atrás. Uma face em cima, outra face embaixo. Esta caixinha, então, ela tem 6 faces. Mas popularmente as pessoas costumam dizer que ela tem 6 lados. Para a gente não misturar a geometria plana com a espacial, nós chamaremos então as figuras que formam a caixinha de faces. Nesse caso, essa caixinha é formada por retângulos ou quadriláteros, se você prefere, ok? Então, as faces do poliedro são os lados que você chama no popular, mas nós chamaremos de faces, ok? Bom, aproveitando aí nessa caixinha, repare que ela não é formada só por faces. Você tem aqui o encontro dessas faces, nós chamamos de quê? Nós chamamos de arestas. E o encontro dessas arestas nós chamamos de vértices. Então um poliedro é formado por o quê? Vértices, arestas e faces. E é disso que nós vamos tratar nessa nossa aula de hoje. Além de vértices, arestas e faces, nós vamos também mostrar aqui para vocês que essa caixinha, ou o poliedro, ele tem um S, que é costumeiro usar aí nos vestibulares, uma letra S que se refere à soma dos ângulos das faces. Então, se você voltar à caixinha e você observar esse retângulo que você tem aqui, que é uma das faces, você vai ver que cada ângulo interno do retângulo aqui vale 90 graus. Agora, se você pensar, e quanto vale a soma de todos esses ângulos de todas as faces? É possível encontrar isso também e a gente vai mostrar para vocês, ok? Vamos em frente? Imagine que você vai pegar uma reta e você vai passar por esse poliedro, certo? Se essa reta que você vai passar pelo poliedro cortar no máximo 2 faces, aí você vai ter um poliedro chamado de poliedro convexo, ok? Entretanto, se você atravessar uma reta num poliedro e você cortar mais de 2 faces, aí você vai ter um poliedro chamado de não convexo ou poliedro côncavo, certo? Para nós, interessam os poliedros convexos. Quando a gente trata de concursos vestibulares, tratamos dos poliedros convexos especificamente. Certo, gente? O que mais a caixinha tem de especial? Bom, com quantas faces tem essa caixa, esse poliedro? Vamos contar de novo? Uma na frente, uma atrás, uma em cima, uma embaixo, uma aqui ao lado e no lado oposto. Quantas são ao todo? São 6. Imagina uma caixa de sapatos, é o mesmo exemplo. Se você tem 6 faces,
Então, como é que eu posso dizer 6? Eu posso dizer hexa, certo? E as faces a gente chama do quê? Como é que eu chamei no início da aula? Chamei de edros. Então, eu posso dizer que essa caixinha é um hexaedro. Tá certo, gente? Agora, vamos voltar um pouquinho. O poliedro, quando a gente trata dele, nos interessam os poliedros que são os poliedros fechados. Tá? Então, eu tenho aqui uma caixinha fechada, que é o que me interessa. Se você voltar um pouquinho, você vai pensar que o poliedro que tem o menor número de faces e que é uma figura fechada é um tetraedro. Certo? Então, nós temos tetraedro, o que é tetra? 4 faces. Se eu te disser pentaedro, o que é penta? Penta é 5 faces, e assim por diante. O que é octa? Octa é 8, octaedro, 8 faces. E assim a gente pode falar em dôdeca, você vai falar, nossa, o que é dôdeca? Dôdeca quer dizer o quê? 12, dodecaedro, 12 faces. E a gente vai chegar até um poliedro que é chamado de icosaedro, eu disse, e ele tem quantas faces? 20 faces. Certo? Até 20 faces, meus amigos, existe uma nomenclatura especial. Passou de 20, aí a gente vai dizer assim, poliedro de tantas faces. Não entendi, Domingos. Eu explico. Se um poliedro tem 50 faces, como é que ele se chama? Poliedro de 50 faces. Quando passa de 20 faces, não existe um nome específico para ele. Então até 20 tem nome particular, tem nome específico. Passou de 20 não tem. Combinado? Assim que funciona. Os principais poliedros, os mais cobrados são o tetraedro, o hexaedro, o octa, o dôdeca e o icosa. A gente vai falar um pouquinho melhor de cada um deles. Mas para isso a gente vai aproveitar e falar já sobre um grande matemático que foi Leonhard Euler. O que o Euler deixou para a gente? O Euler, entre tantas coisas, deixou uma relação ou um teorema que fala sobre os vértices, as faces e as arestas de um poliedro. O Euler, depois de muito sofrimento, deixou provado, demonstrou que se você somar o número de vértices com o número de faces, você vai ter o mesmo resultado que se você somar as arestas mais 2 unidades. Vamos tornar isso mais prático? Assim, vamos imaginar que o número de vértices é relacionado pela letra V. Faces, letra F. Arestas, letra A. E assim a gente vai trabalhar com essas letrinhas. Então você vai ter a seguinte fórmula. V mais F igual a A mais 2. Ok? Esse é um dos teoremas de Euler, mas relacionado à aula de hoje é o que nos interessa. Vamos voltar à nossa caixinha amiga. Vamos ver se essa fórmula funciona para a caixinha? Então vamos lá. A fórmula é V mais F igual a A mais 2. V é o número de vértices. Se você contar quantos vértices tem a caixinha, você tem 1, 2, 3, 4 em cima e mais 4 embaixo. Então são 8 vértices. 8, guarde aí. Se você contar quantas arestas tem a caixinha, você vai ver que na vertical você tem 1, 2, 3, 4 na vertical. Em cima você tem mais 4 e embaixo você tem mais 4. Então são 12. Então vértices são 8, arestas são 12. Agora vamos ao número de faces. Lembra que eu tinha chamado de hexaedro? Porque tem o quê? 6. Uma na frente, uma atrás, uma em cima, uma embaixo, uma à esquerda, uma à direita. Então você tem, repetindo, vértices são 8, certo? Faces são 6, arestas são 12. Coloca lá na fórmula, vamos ver? Vamos lá. Vértices 8 mais 6 faces, V mais F, igual arestas que são 12 mais 2. Então você ficou com 8 mais 6 igual a 12 mais 2. Quanto é que dá 8 mais 6? 14. E 12 mais 2, 14 também. Certo, gente? Você pode utilizar essa fórmula para todos os poliedros convexos. Todos eles aceitam o teorema de Euler. Tá certo? Daqui a pouco eu vou voltar para te mostrar um poliedro que você conhece muito bem, mas talvez não saiba que é um poliedro. Não saia daí.